Olá! Estamos iniciando esse vídeo para apresentar nosso trabalho sobre o projeto integrador da matéria de Lógica de Programação. Produção: Rodrigo Sanzoncuno e Jackson Voltz. Esta apresentação mostrará o funcionamento de um software criado para simular a necessidade de melhorias na infraestrutura de rede, conforme o crescimento da empresa. Iremos usar o Visual G para mostrar o software em funcionamento. Utilizaremos as variáveis Web, HD, a Web, a HD, a F, a rede, onde o Web será o link atual, HD, o armazenamento atual, a Web, link previsto para o aumento ou redução de funcionários, a HD, o armazenamento previsto para o aumento ou redução de funcionários, a F, o aumento ou redução de funcionários, F, quantidade de funcionários atualmente, a rede, arredondamento de números reais para inteiros. O padrão usado pela empresa para uma nova instalação é de um link de 10 MB com uma taxa de 40% de ociosidade. E os discos rígidos com 3 terabits livres. O programa irá também simular o crescimento da empresa em 2 anos. Para esse cálculo, será usado uma margem de 30% para link e 50% para armazenamento. Vamos iniciar um passo a passo, usando um exemplo. Visando o crescimento da empresa, iniciaremos com um valor de 200 funcionários. E daqui 2 anos estima-se um aumento para 400 funcionários. O valor da memória da variável F de funcionários foi preenchida. Na linha 14, o algoritmo vai calcular com base nos valores padrões da empresa, usando cálculo de porcentagem para descobrir o link necessário para a quantidade de funcionários atual. Na linha 15, a condição verifica se a quantidade de link informado pelo cálculo de porcentagem feito na linha 14 é menor que 1. Se caso a entrada de funcionários fosse 0. A condição seria válida, e o link para a nova instalação seria de 1 MB. Na linha 18, usamos o comando int para fazer arredondamento do valor obtido da variável web. Na linha 22, será usado o cálculo de porcentagem para verificar o armazenamento necessário para a quantidade de funcionários informado, usando os padrões da empresa. Na linha 26, usaremos novamente o comando int para fazer arredondamento do valor obtido da variável HD. Na linha 31, vamos informar a quantidade de funcionários daqui a 2 anos. No nosso caso 400 funcionários. Na linha 33, até a linha 49, são as mesmas fórmulas que foram explicadas na primeira etapa, que mostram os valores atuais. Só que dessa vez usando o cálculo de porcentagem de crescimento, que foi explicado no começo dessa apresentação. Na linha 51, usando o comando C, senão, fin-se, são verificados se os dados de entrada de funcionário atual e os dados de funcionário daqui 2 anos são iguais. Se sim, será encerrado que a empresa não necessita de melhorias. Se não, vamos para a próxima linha. Na linha 60, usando o comando C, senão, fin-se, são verificados se os dados de entrada de funcionário daqui 2 anos é menor do que os funcionários atuais. Se sim, será encerrado mostrando que os recursos da infraestrutura de rede será reduzido. Se não, vamos para a próxima linha. Na linha 69, usando o comando C, senão, fin-se, são verificados se os dados de entrada de funcionário daqui 2 anos é maior do que os funcionários atuais. Se sim, será encerrado mostrando as melhorias necessárias para a nova quantidade de funcionários, e programa será encerrado.
Como foi usado no nosso exemplo, um aumento para 400 funcionários. Após 2 anos, o programa irá para a última condição, encerrando o programa com as informações necessárias. Chegamos ao fim. Vimos nesse vídeo o funcionamento de um software, passo a passo, por trás de sua interface, como funcionam os códigos e fórmulas aplicadas para chegar ao final do resultado. Obrigado a todos.